Olá, irmãos queridos, bem-vindos mais uma vez ao Partilha Entre Irmãos. Estamos juntos aqui na comunidade Bom Pastor, acolhendo você para mais um mergulho na Palavra de Deus. E estamos aí em clima de quaresma, já começando, já dobramos o cabo em direção à Páscoa, né? Laura, e aí, já... Quarta semana da quaresma. Começaram já os preparativos, nas paróquias o pessoal já está ligadaço. Ainda na sua paróquia ainda não... As confissões... Vamos ter as confissões agora na próxima semana. Tem paróquias que já começou, onde as foranias são maiores, né? Mas já preparando as coisas para a Semana Santa, vendo as escalas já para a liturgia. É um tempo legal, né? Todo mundo gosta, é um tempo gostoso para a gente estar esquentando o coração para a celebração da Páscoa do Senhor, que é o centro do ano, né? O centro da vida da gente. Vida. Então... estamos indo. Mas olha, semana passada a gente começou a partilhar o Salmo 102, a gente ia partilhar o Salmo 102 e um trechinho da primeira carta aos Coríntios, porque o Salmo diz, bendize, ó minha alma, e a primeira carta aos Coríntios diz, não murmureis. Só que o Salmo 102 foi ficando grande. É um dos maiores. Ele foi crescendo e não deu tempo nem da gente terminar. Então, a gente combinou de hoje continuar a leitura, né? Mas em cima ainda um pouquinho daquilo que foi a parte do Salmo 102 que a gente ouviu na liturgia do domingo retrasado, né? O Salmo 102 ele é maior, ele é grandão, mas na liturgia normalmente se escolhem alguns pedaços, né? Para que eles sejam como que uma música, né? Durante a celebração da palavra, durante a proclamação da palavra. E no trechinho que nós rezamos nesse domingo, há 15 dias atrás, quase, nós ouvimos a Escritura nos dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aprendemos que a gente tem que convidar a nossa alma a bendizer a Deus, porque ela, por natureza, ela é meio resmungona, reclamona, chata, briguenta. Então a gente tem que convidá-la, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós vimos no refrão do Salmo que o Senhor é bondoso e compassivo. E a gente precisa aprender a ser do jeito dele. Grande trabalho do Espírito Santo na nossa alma é ir podando, polindo o nosso coração para que ele se torne mais parecido com o coração de Deus. E agora, na continuação do Salmo, né, o salmista afirma umas coisas muito bonitas, né? O Senhor disse que a gente, às vezes, e é verdade, tem dificuldades pela nossa natureza, né, fria, indiferente, a louvar o Senhor. E aqui, nesse Salmo, os 5 primeiros versículos dá uma lista, né, Padre Antônio? Um motivo atrás do outro. Só para a gente pegar um, a gente já entra assim, da vontade até de louvar a Deus. São vários motivos importantes, né? Pois é. Então, o Salmo diz assim, olha, o Senhor te perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade, salva a tua vida da sepultura, te cerca de carinho e compaixão. Aí depois, agora esse pedacinho já não tem na liturgia, mas está no Salmo, no versículo 5. Ele cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude. Aleluia. Ih, não pode falar, estamos na quaresma. O Senhor faz justiça, dá direito aos oprimidos. Enfim, ele tem uma lista, como você falou, de coisas boas que Deus faz pela gente, né? O salmista havia dito, lembra de todos os seus favores. E aí ele faz uma lista de coisas para a gente lembrar, né? Acho que todos nós lembramos de tantas vezes em que nós fomos ao Senhor com o nosso coração cheio de culpa, cheio de pecado, e o Senhor nos acolheu e nos braços dele ele nos perdoou e nos deu uma nova chance. Então, por cada vez que o Senhor nos perdoou das nossas culpas, bendito seja o Senhor, né? Eu gosto muito de uma música que foi feita por Dom Alberto Navarro, né, para a missa do Sagrado Coração de Jesus.
é a música do ofertório, que é baseada sobre a parábola do filho pródigo, né? E tem um pedacinho que ele diz assim: morreu num abraço Morreu o mal que eu fiz. Morreu num abraço o mal que eu fiz. Então, os homens acham que para matar o mal que foi feito, eles às vezes têm que matar o malfeitor, né? Mas Deus mata o mal num abraço. Jesus morreu na cruz por nós, né? Para que agora todos os males sejam mortos num abraço de perdão de Deus. Ele perdoa toda a nossa culpa, não há erro na nossa vida, não há passado que possa impedir Deus de ser bom para conosco e de nos perdoar e de vencer o nosso mal, a nossa maldade com a sua bondade, né? Então, cada vez que a gente, por exemplo, se confessa, já que a gente tá no tempo da quaresma e temos que marcar as nossas confissões. Cada vez que a gente se confessa, ao mesmo tempo que a gente confessa os nossos erros, a gente está confessando a bondade de Deus, porque Ele está ali disposto a nos perdoar. Então, Ele nos perdoa toda a culpa. Eu não conheço ninguém que não tenha esse motivo para louvar a Deus. Senhor, pelas vezes em que eu te busquei e estava soterrado debaixo do meu pecado, e o Senhor arrancou as pedras e me trouxe de volta e me abraçou e me perdoou. Muito obrigado. Acho que é um bom motivo para a gente louvar a Deus, e isso é parte da grandeza do Senhor e dos seus mistérios, né? Também os nossos pecados, quando são perdoados e vencidos pelo amor do Senhor, podem se tornar motivo de louvor. Obviamente, a gente não louva porque pecou, mas a gente pode louvar porque foi perdoado. Então, Deus é tão incrível que até os nossos pecados, quando são cobertos pelo amor dele, se tornam motivo para a gente louvá-lo. Ele não perde nada, né? No seu afã em nos fazer bem, né? No seu jeitinho de pai de nos abençoar, e quando nós estamos dispostos a caminhar com ele, nada se perde. Então, Deus é incrível em nos fazer o bem. Por isso, nós louvamos a ele. Padre Antônio, com isso que o senhor falou, eu fui parar lá no Calvário. É muito tocante, forte, a gente vê as duas posturas tão diametralmente opostas, né? Dois homens criminosos, bandidos, né? Sofrendo, crucificados, mas no momento que um olha, né, para Jesus, o que ele vê, meu Deus, e ele faz aquela oração. Jesus na cruz, ele perdoou aquele, não só perdoou, mas ainda falou para ele algo tão maravilhoso. Depois ele perdoou a todos: Pai, perdoai-os. Mas antes ele perdoou aquele homem, né? E a gente pode, misericórdia, correr esse risco de assumir um dos dois lugares também, né, Padre Antônio? É interessante porque a fala do bom ladrão para o seu companheiro nós merecemos. Pois é. Ele não fez nada para estar aqui. Tem tanta coisa aí nessa fala que parece uma fala tão... Primeiro, ele reconhece, eu mereço isso que eu estou vivendo, né? Eu deveria ter sido condenado, né? E aí ele reconhece a inocência de Jesus, né? A pureza de Jesus, a bondade de Jesus. O outro não reconheceu nem que merecia, né? E nem a bondade de Jesus, porque ele diz, desce da cruz e leva a gente junto. Quer dizer, eu não mereço estar aqui, eu não queria estar aqui, eu não devo estar aqui. E aproveita, faz uma coisa aí, né, muito esquisita, e que te livre, e que livre a gente também. Então, no fundo, o mau ladrão nem reconheceu o seu pecado, nem reconheceu a santidade de Jesus. O bom ladrão reconheceu o seu pecado e reconheceu a pureza e a santidade de Jesus.
Tem muita coisa aí nessa história acontecendo ao mesmo tempo e num momento em que, humanamente, esse homem poderia estar totalmente desesperançado, porque a cruz era a derrota final, né? No momento em que esse homem podia estar tão envolvido pela sua dor que nem sequer reparasse quem estava crucificado do lado dele, mas ele conseguiu. Ele conseguiu tanto reconhecer a sua culpa e que merecia aquele castigo, como a pureza de Jesus, e confiou nessa pureza de Jesus. Me parece que nesse processo, que dura a vida toda da gente, né? De arrependimento, de volta para Deus, de ser perdoado novamente, e novamente, e novamente, essas coisas têm que estar acontecendo aqui dentro, né? A gente reconhecer, eu merecia ser condenado. Eu falhei, eu errei, eu pequei. Mas reconhecer ao mesmo tempo a bondade, a pureza e a santidade de Jesus, né? Ele não merecia aquela cruz, mas ele a abraçou por mim. Ele é perfeito, né? E confiar nele, confiar nessa bondade, confiar nessa pureza, nesse amor, né? Que é maior do que os nossos pecados. Então, tem muita coisa acontecendo no coração desse bom ladrão, que de alguma maneira sinaliza para muita coisa que tem que acontecer aqui dentro da gente, né? Não queria nem mergulhar mais nisso, porque eu acho que tem coisas que, se a gente tenta escarafunchar demais, mas reparar o que se passa no coração desse homem e o que se passa no meu coração. Será que eu reconheço que eu merecia ser condenado? Ou será que eu continuo imaginando que eu não merecia nada disso, eu não merecia, no fim eu sou uma vítima? Mas quando eu imagino que eu sou uma vítima, então Deus é o algoz? Se eu reconheço o meu pecado, se eu reconheço que sem Jesus, sem a santidade, sem o amor crucificado dele, eu merecia ser condenado, bom, então quer dizer que o Senhor, ele é bom, né? Porque Jesus veio, e Jesus abraçou a cruz, e Jesus morreu perdoando. Então, ele não é algoz, o Senhor não é algoz, ele é bom demais. Como é que está o meu coração? Se eu estivesse lá, né, como você diz, né, se eu fosse a quarta cruz daquela tarde de sexta-feira, né, se eu fosse o quarto crucificado, né, eu faria coro a quem? Né? Eu uniria a minha voz a quem? E não podemos dar respostas fáceis demais a esse tipo de pergunta, né? A gente tem que, de fato, vasculhar aqui dentro. Mas, continuando o Salmo 102, ele cura toda a tua enfermidade e salva a tua vida da sepultura. Bom, sabemos todos que um dia estaremos na sepultura, né? Mas a nossa vida não vai ser tragada pela sepultura. Jesus nos deu uma vida que é eterna, eterna. Ele salva a nossa vida da sepultura. E isso é verdade, né? Isso é real. A nossa vida é para sempre, né? Como diz aquela jovem que está também em processo de beatificação, a Chiara Corbello, né? Nós nascemos para não morrer nunca mais. Né? Então, há algo em nós que é para a eternidade. Então, ele salva a minha vida da sepultura. Ele cura tudo aquilo que em mim enferma, tudo aquilo que em mim adoece, tudo aquilo que em mim se gasta com o tempo. Ele tocou com o seu amor e ele transformou tudo isso de tal maneira que até chegando à sepultura nós sabemos, né, que o que ele tem para nós é eterno e que ele nos subtrai do império da morte, né? Ele prometeu, né, eu virei e vos levarei comigo. Então ele vai nos arrancar das garras da morte, né, naquele momento final. Então podemos dizer essas palavras com toda a verdade. Padre Antônio, o 4, eu não sei como está na versão da missa, e te coroa de bondade e de misericórdia. Aí te cerca de carinho e compaixão. De carinho. Me lembrou a última frase do Salmo 22 do Bom Pastor, né? Exato. Ele vai, a misericórdia e a bondade do Senhor vão me seguir, vão
me guiar, vão me tomar. E aqui ele retoma, né, no Salmo 102, ele me cerca de carinho e compaixão, é assim que está Que está na liturgia, e te coroa de bondade e misericórdia. Te coroa, né, de bondade e Então, misericórdia. Aqui cerca tá e coroa, né? As duas coisas. Cerca e coroa, né? No fundo, a coroa e a cerca são os braços dele, né? Bondade e misericórdia, carinho e compaixão. É a presença dele. Né? Sempre é a presença dele, né? Mas eu achei aqui bonitinho, né? Te cerca de carinho e compaixão, né? Deus vai cercando a gente, né? Fico imaginando, de vez em quando a gente vê na internet aqueles vídeos de criancinhas, né, com meses, anos, né, aprendendo a andar, né, e os pais colocam num cercadinho, né? Aquele cercadinho é o cuidado dos pais. Eles querem que os filhos andem, cresçam, mas eles têm que ficar cercadinhos ali de carinho, né, para não acabarem fazendo arte e se machucando, né? Eu acho que é um pouquinho isso que o Salmo está dizendo, né? Nosso Pai do céu nos cerca de carinho e compaixão. É bem verdade que às vezes a gente queria derrubar a cerca, né? Para ir, Deus sabe lá para onde. Mas o carinho e a compaixão dele nos acompanham. Ele vai como um pai amoroso, né? Colocando ali limites para que a gente não se machuque, né? E ele nos coroa de bondade e misericórdia. São duas traduções diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, né? Todo o tempo, né, nós estamos cercados pela bondade de Deus. Essa música que a gente canta muito ultimamente, né, que fala da bondade de Deus, né? Eu vivo na bondade de Deus. Quer dizer, a gente vive mergulhado na bondade de Deus. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque a vida às vezes é dura e a gente corre o risco de ter a impressão de que a gente vive cercado de problemas, cercado de tristeza, sei lá mais de quê, né? Não, a gente vive cercado pela bondade de Deus. Padre Antônio, eu fico muito tocada com o 5, que aqui na Bíblia Ave Maria tá, ele cumula de benefícios. Então, aí imediatamente eu associo o Salmo 22 do Bom Pastor, né? O meu cálice transborda. Aí João 10, eu vos dou vida e vida em abundância. As medidas de Deus são sempre generosas, as nossas são ali. Mais uma coisa que a gente precisa aprender a ser do jeito dele. As medidas dele são abundantes, né? Sem limite. Deus é generoso, a gente é mesquinho, né? Se a gente pode fazer a metade, a gente faz, né? E Deus sempre faz o dobro, né? Jesus nos chama... Né, se você puder andar... Pois exato, isso que eu ia falar. Jesus nos chama a andar a segunda milha, com o irmão que pediu que a gente andasse uma, né? Porque ele sabe que isso em nós não é natural. Por isso que Jesus insiste em algumas coisas. A gente tem que ouvi-lo para vencer a nossa acomodação natural, né? Falta de generosidade, mesquinhez, tem a ver com acomodação, com preguiça. Essas coisas todas são um combo. E a gente tem o combo inteiro aqui dentro, né? Então a gente precisa aprender a ser como o Senhor, generoso, disposto a fazer o bem, né? Jesus é o retrato perfeito de tudo isso, né? Jesus não media esforço, Jesus não contava, né, bênção. Jesus era, né, generoso. A gente também precisa aprender a ser um pouquinho desse jeito. Então, como de fato você falou, as medidas de Deus são largas, né? Ele diz para a gente que com a mesma medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Então era bom a gente começar a esticar um pouquinho essa trena, né? Para ela funcionar melhor com a gente também um dia. Então, que a gente tenha medidas mais largas para suportar os defeitos uns dos outros, as limitações uns dos outros. Isso também é generosidade, né? O Senhor é muito generoso nesse sentido conosco, né? Então, vamos aprender com Ele, né? Vamos aprender com Ele. O versículo 8, Laura, é o versículo para o qual pula, né, a liturgia. A tradução aqui que a gente usou no domingo diz assim: o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Olha que legal. Indulgente quer dizer que ele é perdoador. Indulgência tem a ver com perdão, né? Então, o Senhor é indulgente. Então, ele sabe perdoar.
ele tem um coração pronto para perdoar. Ele é favorável. Legal isso, né? Ele é favorável. Ele não está no time contra, né? Ele está a favor da gente. Que pena, que tristeza deve causar o coração do pai quando a gente dá a impressão para ele de que a gente olha para ele como se ele estivesse contra a gente, no time contra. Mesmo no âmbito da teologia, mas a gente não entra nisso agora, mas ao longo da filosofia na modernidade, parece que isso é uma coisa que se repete, né? Se a gente quer afirmar o ser humano, a gente tem que negar a Deus. E o nosso mundo de hoje é um pouquinho assim, né? Pensa dessa maneira, né? Quando, na verdade, é o contrário, né? Para que a gente afirme o homem naquilo que ele tem de mais digno, de melhor, a gente tem que afirmar a Deus, né? Deus é favorável a nós, né? Santo Irineu, que é um santo do início da igreja, ele dizia: a glória de Deus é o homem vivo. Então, aquilo que mais alegra o coração de Deus é ver a sua criatura, né, vivendo dignamente, à altura daquilo que ele sonhou para nós, né? Ele é favorável. Acho que seria muito bom se a gente começasse a colocar isso na nossa cuca, né? Como diz a Escritura em vários outros lugares, agora é o tempo favorável, né? A gente costuma achar que hoje não é o tempo favorável e que, às vezes, Deus não tá, ele joga no time a favor da gente, viu? Só que ele é tão favorável a gente que quando a gente parece que está subvertendo aquilo que é a nossa dignidade, ele bate na mesa. Não é assim, né? Então, Deus é favorável, mas não significa que ele entra na nossa, né? Deus é favorável para que a gente possa viver à altura daquilo que ele sonhou para nós, à altura da dignidade que ele nos deu. Mas ele é favorável. Então, nada de achar hoje que Deus está no time contra. De jeito nenhum, né? Ele é o capitão do time a favor. Ele é paciente. Como eu preciso aprender, meu Deus, a ser paciente com o Senhor, né? Ele é paciente. Ele sabe caminhar com a gente, mesmo quando a gente tem um ritmo muito devagar. E ele não fica demonstrando a insatisfação dele com o nosso ritmo. Porque, Laura, a gente, mesmo quando a gente acha que é paciente, não tem jeito, a gente mostra que não está muito satisfeito, sabe? A gente acha que é paciente porque a gente agora aprendeu a segurar a língua e não falar para o outro: ai, meu Deus do céu, não te aguento mais. Mas a cara da gente, às vezes, mostra tudo. Então, parece que a nossa impaciência, ela é difícil de ser subjugada. E mesmo que a gente já tenha vencido um pontinho ou outro, parece que a nossa impaciência, ela transborda de alguma maneira, ou pelo olhar, ou pelo pezinho batendo. Deus não faz assim com a gente, né? Ele é paciente e não demonstra impaciência. Ele é paciente e sabe que o nosso ritmo nem sempre é muito bom, então ele espera pela gente. Ele espera, né? Ele dá mais uma chance, né? Ele é paciente, ele sofre com a nossa lerdeza em viver tanto que ele tem para nós, mas ele não fica nos puxando, sabe? Ele é paciente. Agora, Padre Antônio, um parênteses. Depois que ressuscitou, ele bem que falou lá para os alunos: vocês são tardos para entender, né? Vocês são lentos. Mas no Antigo Testamento ele já tinha falado: vocês são um povo de cerviz dura, cabeça dura, né? Ele sabe, aliás, ele sabe o tempo inteiro com quem está lidando. Né? A nossa irmã lá da paróquia, a Dulce, diz que Deus não se desilude com a gente porque ele nunca se iludiu. Né? Então ele sabe, né, de que barro somos feitos, né? Ele sabe. E ele é paciente, né? O mistério da paciência de Deus é uma grande coisa, e ai de nós se esse mistério não fosse real. Nós vivemos, hoje é o tempo da paciência de Deus. Hoje. Chegará o dia do juízo de Deus, mas hoje é o tempo da paciência de Deus. E se a gente aprender a aproveitar essa paciência, não abusando dela, mas aproveitando da paciência dele para aprender mais, para se esmerar mais,
no tempo certo isso vai dar muito fruto, né? O Senhor é paciente. E aí fica a perguntinha, e eu? O Senhor é paciente comigo, e eu sou paciente com os meus irmãos? O Senhor não fica demonstrando a impaciência dele comigo, e eu demonstro muito impaciência com os meus irmãos? Como é que isso é comigo, né? E aí volta o que a gente rezou no refrão do Salmo, o Senhor é bondoso e compassivo. Padre Antônio, nessa paciência eu sinto que Deus tem me levado a ter paciência também comigo. Quando eu me vejo ainda, de novo, Laura, de novo, Senhor. Mas mais uma vez, Senhor. Então, eu sinto de uma forma muito forte a misericórdia de Deus, a paciência de Deus comigo e me ajudando a ter paciência comigo mesmo, porque eu percebo que essa paciência, à medida que eu tenho comigo, eu sinto que ela larga para com o outro também. Opa, fiz isso. Então, fica um pouquinho mais difícil para eu ter impaciência com o outro com tanta facilidade. Se eu me vejo numa circunstância, eu sou obrigada a ter paciência comigo. Na verdade, eu acho que essa paciência com a gente mesmo tem um nome, né, para ela, que é humildade, né? Deus sabe de que barro somos feitos. A gente é que parece que não sabe. A gente acha que foi feito de aço inoxidável, né? E a vida se encarrega em algum momento, quando a gente toma juízo, a vida se encarrega de mostrar que a gente é feito do mesmo barro que todo mundo. Isso é humildade. E aí a gente começa a ser paciente com a gente, porque a gente sabe que todo o tempo tem que voltar para o Senhor e dizer, Senhor, como você disse, mais uma vez, estou aqui. A gente percebe que as nossas fragilidades, elas não são arranhões num aço inoxidável. Não, elas são rachaduras profundas. E que o trabalho de Deus conosco é longo, é profundo, e que a gente não pode desistir dele, né? E nem pode achar que esse trabalhinho vai ser um trabalho, sabe, superficial. Não, tem que ir lá dentro. As coisas que a gente faz e que obrigam a gente a voltar para o Senhor dizendo, Senhor, estou eu aqui de novo, elas não são coisas superficiais, elas são a expressão de coisas que estão muito lá dentro quebradas. Então, quando a gente descobre isso, eu acho que o nome disso é humildade. E aí vem essa paciência com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, esse reconhecimento de que eu não sou feito de um material melhor do que quem está do meu lado. Então eu preciso ser paciente com o meu irmão também, né? A gente começa a perceber que quando eu não sou paciente com o outro, no fundo, eu estou sendo mal comigo também, sabe? Porque eu tô criando uma insatisfação, uma coisa que só faz mal para mim. Então, tudo isso é trabalho do Espírito Santo na gente e quanto mais ele trabalha na gente, mais isso redunda em paz para o outro que está do nosso lado e para a gente também. E quanto menos a gente deixa o Senhor trabalhar na gente, mais isso atormenta quem está ao nosso lado e se torna um tormento para a gente também. Então, o trabalho de Deus em nós é para a vida toda. E é um trabalho paciente. Se o Senhor é paciente comigo, eu devo ter a humildade de me deixar tratar por Ele. Até o último dia, confiando nas mãos do oleiro que me fez e me refaz quantas vezes for preciso. Mas é engraçado, né? Ser paciente não tem a ver só com... Porque a gente usa a mesma expressão quando a gente está falando de um médico que cuida da gente, né? Eu sou paciente do doutor fulano. Eu preciso aprender a ser paciente também nesse sentido. Deixar que Deus me trate, deixar que Deus me cuide. E a gente sabe que há pacientes que colaboram e há pacientes que não se deixam cuidar. Incrível isso, né? Às vezes a gente pode ser esse paciente que não se deixa cuidar. Eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de ajuda. Não, me deixa. Ai, você está... Né? A gente vê pessoas, é claro que isso tem a ver com a demência, então a gente vê pessoas com Alzheimer ou com algum tipo de demência brigando com quem está cuidando delas, né? A gente pode fazer a mesma coisa com o Senhor, né? Será que eu sei ser paciente de Deus? Né? Ou seja, será que eu sei
me deixar cuidar por ele? Ou será que eu reclamo, eu digo que eu não preciso, eu estou bem, me deixa que eu faço, né? Humildade talvez tenha a ver com esse ser paciente dessa maneira, né? É um desafio tanto, né? Mas é um bom desafio. E aí, Laura, o Salmo termina com o versículo 11 na liturgia, porque, na verdade, o Salmo tem 22 versículos, mas na liturgia o último foi o 11, né? Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Assim como o céu está acima da terra, bota uma fita métrica e mede. Dessa altura, desse tamanho, é o amor do Senhor aos que o temem, né? Aqueles que o buscam, aqueles que o reverenciam no seu coração. No final das contas, esse versículo 11 é uma declaração de amor de Deus pela gente, né? Lembre que é o Espírito Santo quem inspira os salmos. Então, é o próprio Deus dizendo, olha, do jeito que o céu está sobre a terra, desse tamanho é o meu amor por você. E, meu Deus do céu, saber ser amado desse jeito, poxa vida, a gente às vezes fica catando migalha de amor por aí e não valoriza esse amor imenso, inteiro, né? Que não é migalha, né? Mas que é um amor, né? A gente não valoriza ele, parece que ele não é real, parece que não é um amor que agrada o nosso coração. Mas, poxa vida, esse amor se manifesta de tantas maneiras, todo o tempo. Como é que a gente pode não valorizá-lo, né? Então, talvez a gente pudesse tentar valorizar um pouco mais o amor que a gente recebe de Deus. Aprender a ser amado também é um desafio. A gente fica querendo amores que não vêm e a gente não curte aquele que chega, né? Aquele que vem, do jeitinho que ele chega, né? Então, isso pode ser um transtorno para a vida da gente, né? Não sei como é que, né, é a vida de cada um. Eu queria tanto o amor da minha esposa ou do meu marido, ou então eu queria mais amor da parte do meu pai ou da minha mãe. Eles não demonstram o amor do jeito que eu gostaria. Eu não me sinto amado nesse ou naquele lugar. Ok, tudo bem. Eu entendo. Mas olha só, será que eu sou capaz de receber o amor que vem, que chega a mim cada dia? Porque, de repente, essa mesma pessoa que reclama que não está recebendo amor da esposa ou do marido, porque está num momento de complicação no casamento, quando os filhos chegam da escola e querem um abraço, e estão ali, não para receber aquele abraço, não tem tempo. E aí não recebe, não acolhe, desperdiça o amor que está vindo do jeito que está vindo. Que de repente é pelo abraço do filho que chegou da escola e está com saudade, diz que está com saudade, né? E de mil outras maneiras a gente poderia falar, né? Portanto, aprender a ser amado, aprender a deixar-se amar e transferindo isso tudo agora para esse amor imenso que é o amor de Deus, reconhecer o amor de Deus pela gente nas pequenas coisas de cada dia, que são a maneira dele de mostrar, estou aqui, né? Talvez seja uma tarefa também para a gente, né? Algumas pessoas imaginam que o maior desafio de um cristão é amar. Bom, é um grande desafio, mas deixar-se amar também é um grande desafio. Enquanto o senhor falava, Padre Antônio, eu percebi claramente que a carência afetiva não é apenas um problema emocional que pode ser tratado com uma boa terapia, mas ele é também um problema espiritual, né? E na parte espiritual ele abre uma brecha assim bem perigosa se a gente não está atenta, se for realmente no caso, né, de uma pessoa casada que está, né, ou mesmo de uma pessoa solteira, ou mesmo de um sacerdote, né? Então, assim, quando o senhor falava, eu via assim, o risco, no primeiro momento que a gente percebe que está vivendo um momento de carência afetiva, o cuidado que a gente tem que ter nessa hora de, Senhor, olha, eu estou precisando de uma forma especial, porque se a gente
encara assim, eu acho que isso é um problema que pode vir a se tornar bem grave para uma solteira, para um solteiro, para um casado, para um padre. Na verdade, a gente está em constante processo de evangelização. Nós somos... Havia uma musiquinha antigamente, não vou lembrar agora estou com as musiquinhas na cabeça, que dizia, né, a igreja, porque eu acho que isso é texto de algum papa, não lembro, é que a igreja está sempre sendo evangelizada e evangelizando. Assim também cada cristão. Então a gente tem que estar constantemente sendo evangelizado e evangelizando. Ora, evangelho é boa nova. Então eu constantemente tenho que estar aberto a essa boa notícia. Eu sou amado por Deus. Eu tenho valor aos olhos de Deus. Né? Deus se importa comigo. Né? Deus me cerca de carinho. De carinho. Ele sabe que eu preciso de carinho. E Ele me acarinha de mil maneiras. Né? E Ele coloca pessoas no meu caminho que sejam sinal, instrumento dEle para isso também. Então, evangelizar também os nossos afetos, né? Evangelizar também a nossa afetividade. É uma necessidade da vida toda e parece que às vezes a gente esquece dessas coisas. Todas as dimensões da nossa vida têm que ser evangelizadas, ou seja, têm que ser cheias do evangelho, porque senão a gente não está sendo evangelizado de verdade. Quem disse que é para evangelizar só a cabeça? Né? As ideias, né? É para evangelizar tudo, os afetos também. Eu tenho a convicção pessoal, eu não fiz teologia, que aquela mulher pega em adultério, ela até o dia que ela olhou para Jesus e foi olhada por ele, ela sofria de uma terrível, dolorosa, machucada e ferida carência afetiva. Né? Por isso aquela vida... Né? Não estou justificando o pecado dela, eu estou dizendo como eu, como mulher, a vejo. Né? Mas naquele instante ela se viu olhada de uma outra forma. E aquilo foi curador para ela, aquilo foi transformador para ela. Ela não se viu mais como a coitadinha que tem que pedir. Ela se viu como alguém que é respeitada, que é amada, que é digna. Então, isso foi curador para ela. Eu a vejo assim, Padre Sim. Antônio. Eu não sei, havia um livro antigamente, não sei se esse livro é editado ainda, A Evangelização das Profundezas. A evangelização não de é? uma francesa. E eu acho que é legal a gente pensar a evangelização desse modo, porque senão a gente corre o risco de imaginar que evangelização é um processo pelo qual eu aprendi ou eu descobri algumas verdades. Ponto. Não, é fato, é preciso que eu conheça essas verdades, a verdade do Evangelho, só que essas verdades do Evangelho são verdades a respeito de Deus, a respeito de mim, a respeito da vida. E essas verdades, para que a evangelização seja real, elas têm que ser acolhidas por mim de tal maneira que a minha vida seja mudada por essas verdades. Oh, mas eu não sabia que era assim. Agora eu descobri o que é. Então, a verdade tem que evangelizar meus afetos, meus gostos, né? Tanta coisa, se a gente for, minha vontade, né? Tudo em mim tem que ser evangelizado. Quando a gente vê evangelização dessa maneira, poxa vida, então várias áreas da minha vida que eu achava que não tinham nada a ver com o evangelho, claro que tem a ver. Tudo em mim tem a ver. O evangelho é boa notícia de Deus para tudo em mim. E é preciso que eu vá trazendo essa boa notícia para cada área da minha vida e cada área da minha vida vá sendo restaurada, transformada por ela. Até a hora de lazer. Tudo, até a hora de lazer, tudo. Porque senão o evangelho vira um compartimento da minha vida. Né? E o evangelho é a verdade de Deus, então ele tem que transfigurar a minha vida toda. Também a maneira como eu recebo afetos, dou afetos, me sinto vazio de afetos e por aí vai. Então, trazer para a gente o evangelho de Jesus como de fato uma boa nova que é para a gente por inteiro. E essa boa nova, essa verdade que é descoberta, ela é capaz de colocar em ordem tudo que na vida da gente estava fora de ordem, porque estava enganado, né? Porque não estava sendo regido pela verdade. Isso é ser evangelizado. Né? Qualquer coisa menos do que isso ou é um pedacinho do processo de evangelização ou é uma falsa evangelização. Porque é um evangelho que não se transformou em fonte de vida.
E de um evangelho que não se transforma em fonte de vida, ninguém tem interesse hoje em dia. Ninguém. Porque de fato não interessa. O que interessa é um evangelho que se torna uma nascente de vida, sabe? Que gera vida na gente. Foi para isso que Jesus veio, para que nós tenhamos vida em abundância. Então, cada área da minha vida, desde agora e para a eternidade, tem que receber uma injeção de evangelho, uma injeção da verdade que vem de Deus, para ser fecundada por aquilo. Também o modo como eu me vejo, o modo como eu me abro a receber afetos ou não, tudo isso tem que ser evangelizado, né? E a primeira e mais importante notícia é o amor do Senhor por aqueles que o temem. É da altura que leva do chão que a gente pisa até o céu que a gente enxerga, mas que ainda que a gente pule, a gente não é capaz de pegar. E suficientemente capaz para suprir todas as formas de carência afetiva que a gente enfrenta ao longo da vida, e de vez em quando elas vêm assim de novo para assustar. Amém. Né? Então, vivendo e aprendendo, né? Laura, vamos só terminar o finalzinho aqui do trechinho da primeira carta aos Coríntios, vamos, Padre Antônio, que é a fala do apóstolo lado, Paulo. né? Pois a é. outra face, Né? No versículo, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10, Paulo diz assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram, falando do povo de Israel no deserto, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, primeira coisa, São Paulo diz, não murmureis, ou seja, não repitam histórias que vocês conhecem da Escritura. Vocês sabem pela Escritura que o povo de Israel, enquanto passava pelo deserto, murmurou porque não tinha alimento, murmurou porque não tinha carne, murmurou porque não tinha água, murmurou por causa disso e daquilo, e por causa dessa murmuração, o deserto se tornou muito pesado para eles. Apesar de o Senhor ter, com a sua generosidade e bondade, sempre ido além das expectativas que eles tinham. Mas por causa da murmuração, aqueles que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Por causa da murmuração, houve um episódio em que eles foram picados por serpentes. Por causa da murmuração, muita coisa complicada vem e o deserto se torna mais pesado. Apesar de Deus ter sido tão bom e ser tão bom com a gente, apesar de Deus sempre suprir muito além daquilo que a gente imaginava, a nossa murmuração torna o deserto mais pesado. E eu acho que todos nós temos experiência disso. Eu acho que assim, especialmente, Padre Antônio, porque a murmuração, você não murmura sozinho. Pode até ter. Normalmente, o que acontece é que você murmura com outro ou com outros. E contagia mais do que gripe, né? Sim. Não, e é engraçado, né? Porque eu às vezes brinco lá na igreja, eu nunca ouvi ninguém dizer assim, olha, eu hoje tive uma tarde que eu tive a chance de falar, reclamar de todo mundo que eu queria. Eu reclamei do meu chefe, reclamei dos meus colegas de trabalho, reclamei do meu trabalho, reclamei. Eu nunca ouvi ninguém dizer assim. E aí, depois que eu passei a tarde inteira reclamando, ai, como eu estava me sentindo melhor. Nunca ouvi. Porque a gente reclama e parece que... Mas quando termina a conversa, você não está melhor. Já ouvi muita gente dizer, eu estava muito mal, comecei a louvar a Deus e olha, de repente, isso eu já ouvi. Agora, nunca ouvi ninguém dar esse testemunho, né? Eu tive a chance de 1h30 reclamar sem parar e quando eu acabei, eu era uma outra pessoa, uma pessoa nova. Nunca ouvi isso. Porque, na verdade, a murmuração, a reclamação, a crítica, essas coisas, elas não têm o poder de transformar o interior da gente, de renovar o nosso coração. Então você pode reclamar o quanto você achar que deve e tem motivo. Mas o fato é que quando acabar a reclamação, você não vai estar se sentindo renovado pelo papo, pela conversa que você teve. Então, de fato, murmurar não é uma coisa terapêutica para a gente. Reclamar não resolve, não ajuda, né? A não ser, Padre Antônio, que você faça como a gente foi vendo, né, ao longo da Quaresma, naqueles textos de Êxodos, quando o povo reclamava
com Moisés. O pobrezinho ia lá se encontrar com o Senhor. Olha, Senhor, o povo está reclamando, o povo está... a não ser que você leve isso, essa reclamação para Deus, né? Sim, mas aí também deixou na mão de Deus e não, né? Tem um salmo que diz isso tão bonito, né? O Senhor não fica eternamente repetindo as suas queixas. Eu falo, gente, Deus que é Deus e que é eterno, não fica eternamente repetindo as suas queixas. Eu acho que a gente, se deixar, a gente repete eternamente, porque, né? Só que definitivamente isso não é bom para a gente, né? Então, aprender a, de alguma maneira, colocar limites nisso, sabe? Controlar isso, talvez seja um bom desafio para a Quaresma, né? E não é só por uma questão de eu não vou falar, mas é uma questão de mudar aqui a estrutura da cabeça da gente. Porque eu posso até não falar, mas dentro de mim eu continuar cultivando um hábito, cultivando uma postura de reclamação, de mau julgamento, de crítica amarga, excessiva. O segredo da história é mudar dentro. É mudar dentro, né? É criar um hábito de louvar, criar o hábito de reconhecer o que é bom, criar o hábito de dar feedback positivo, como o pessoal fala, poxa, isso aqui foi tão legal, isso aqui foi bom, foi maneiro, pronto. Porque se a gente não muda dentro, por um tempo a gente pode até segurar a peteca e sabe, por um excesso assim de trincar a língua, a gente pode ficar sem murmurar. Mas se não mudar dentro, não tem jeito, daqui a pouco o que a gente guarda dentro vem para fora. Então a grande questão é mudar o funcionamento do nosso interior, né? De um coração murmurador para um coração grato. Padre Antônio, eu agora com essa versículo 12, eu fiquei assim, com um temor maior de Deus. Quem está de pé, toma cuidado para não cair. Quer dizer, o que vai me levar a cair é a murmuração. Paulo colocou logo embaixo, né? Apesar de que tem um versículo 11 aí no meio, mas essas coisas têm todas a ver, né? Porque no fundo elas têm a ver com o que eu permito que haja dentro de mim. Se eu cultivo, né, um coração amargo, se eu cultivo um coração excessivamente crítico, ninguém entra, né, na minha padronagem, né, sem que eu perceba, né, daqui a pouco eu próprio, achando que sou, né, melhor do que os outros, que sou feito de um material diferente dos outros, eu próprio vou estar caindo. Bom, nesse caso, de repente a queda vai ser o que vai me obrigar a cair na real, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é quem julga estar de pé, cuidado para não cair, olha, não tem ninguém pronto. Então, se você imagina que você está numa posição já avançada, positiva, não descuide, né? Quem está de pé sempre pode cair. Então, se você julga estar de pé, se você julga estar numa posição firme, tudo bem, mas cuide para não cair. Ninguém está pronto, ninguém está livre de ser pego pela tentação e acabar cedendo a ela, né? Ninguém é imune à tentação, ninguém é imune a cair. Eu acho que Paulo está dando para a gente a chance de ter, como a gente fala, o pé no chão, né? Não estamos prontos. Em nenhum momento da vida a gente pode achar, não, eu agora... né? E pelo contrário, esse sentido de cuidar-se, ele tem que ser real a vida toda, né? Ninguém pode dar o jogo como ganho. Não, eu preciso constantemente estar vigiando o que há dentro de mim, o que eu guardo dentro de mim. Eu preciso constantemente perceber se eu não estou dando brechas para esse pecado ou aquele outro, porque quem está de pé pode sempre cair. Então, vigilância. Eu acho que esse último versículo é um chamado à vigilância, que no fundo é um tema constante durante a Quaresma, né?
sempre durante a quaresma, a gente tem chamados a estar atento a nós próprios, ao nosso comportamento, àquilo que alimentamos dentro de nós. Me parece que um cristão que abandona esse estado de vigilância é um cristão que está, assim, né, com alerta de perigo. Quando eu não percebo a minha fragilidade, quando eu não conheço os meus pontos fracos, quando eu imagino que estou de pé e estou pronto, eu estou em perigo. Portanto, essa vigilância interior, que é constante no Evangelho, né, o chamado a isso, ela tem que ser uma atitude bem real para a gente e que dure a vida toda, né, até o último instante, né, mantenhamos a vigilância interior para não sermos pegos de surpresa ali nos nossos pontos fracos. Vigilância sobre eles. Padre Antônio, eu vou pedir para o senhor, para a gente, eu sei que hoje não dá mais tempo, mas para uma próxima oportunidade, fiquei muito tocada com esse pontos fracos, que eu acho que a gente é pouco, não sei dizer orientada, mas assim, acho que a gente está na quaresma, a igreja pede para a gente olhar, às vezes, mas que ponto fraco? Eu não vejo ponto fraco. Talvez seja esse. Então, para a próxima, Laura, a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza. Irmãos, obrigado pela companhia, Deus abençoe muito, continuemos aí firmes na nossa quaresma, aos pouquinhos, chegando já na celebração da Páscoa, e acho que o convite maior para esse tempo é uma boa confissão, né? Vamos nos reconciliar com Deus. Num abraço morre todo o mal. Num abraço morre o mal que eu fiz, né? Ô glória. E o Pai está de braços abertos esperando pela gente. Então, fica aí o convite, faça uma boa confissão nessa quaresma, tá bom? Um abração, gente. Até logo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, irmão.